Irmãos amados, nós estaremos lendo agora o texto bíblico que servirá de base para a nossa meditação. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Nós estaremos, então, meditando nesta bendita palavra de Deus, e o tema é o maior milagre, né? O maior milagre. A Bíblia diz, em Eclesiastes 7, versículo 20, a Bíblia diz: na verdade que não há homem justo sobre a terra. Justo no aspecto de perfeição. Não há homem perfeito sobre a terra que faça o bem e nunca peque. No início do culto de hoje, nós lemos o Salmo 53. O Salmo 53 e o Salmo 14, ambos começam com as mesmas palavras, com as mesmas verdades. O salmista, no Salmo de número 14, ele diz honesto no seu coração: não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Estas palavras Paulo repete na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz, né? Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. E todos estão destituídos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Diz um comentarista bíblico que o grande milagre, o maior milagre, não foi Jesus ter acalmado as tempestades. Né? Grande milagre não foi Jesus ter ressuscitado os mortos. Lázaro, a filha de Jairo, e outros feitos de Jesus que a Bíblia não cita. Mas João, escrevendo lá no final do seu evangelho, ele diz assim: há muitos outros milagres e maravilhas, sinais e maravilhas que Jesus Cristo operou. E se todos fossem escritos, cuido que nem mesmo o mundo inteiro caberiam os livros. Então, na palavra de Deus estão registrados, e João explica: estes, porém, estão registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, grande milagre não foram, então, os milagres que nós conhecemos, né? O milagre da multiplicação dos pães,
o milagre, então, como eu já disse, da ressurreição dos mortos e acalmar as tempestades, né? Mas o grande milagre, segundo William Barclay, é Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. A leitura que nós fizemos, ela diz: ele nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus, ele nunca pecou e nem na sua boca se achou engano. Isso é maravilhoso para nós, porque o nosso Salvador, ele, como homem, nunca pecou. Lá em João 8, versículos 46, a palavra de Deus diz, né? Jesus disse: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de algum pecado? Outra tradução diz: quem dentre vós me acusa de algum pecado? Aponta o dedo para mim. E todos nós sabemos que a multidão, ninguém teve coragem de falar: olha, o senhor errou nesse aspecto, ou errou em outro aspecto. Por quê? Porque Jesus, ele cumpriu o seu ministério, viveu os 33 anos, segundo a história, e por mais que uma vez, ou mais de uma vez, ouviu-se uma voz do céu que dizia, por ocasião do seu batismo e por ocasião também da sua transfiguração no Monte das Oliveiras, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele vocês devem ouvir. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, Jesus viveu uma vida de santidade, e por isso Jesus Cristo teve todo o poder, toda a glória, toda a honra, recebeu elogio de Deus Pai, dos anjos, adoração, e instituiu a sua igreja, e está perfeitamente qualificado para receber a adoração de todos os seres nos céus e na terra e do outro lado da terra, porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, amados, Jesus Cristo nunca pecou. Este é um dos maiores milagres na vida, humanamente falando, do Senhor Jesus Cristo. Davi comparou o mundo onde nós vivemos, lá no Salmo 40, o Davi, neste belo poema, ele disse assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Foi neste local, foi neste mundo que Jesus Cristo viveu. Foi aqui que Jesus passou parte da sua existência. Neste local onde a Bíblia diz um lago horrível, um charco de lodo. Outra tradução diz um pântano. E o salmista está dizendo que o Senhor o tirou deste lugar, pôs os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos.
A rocha é Jesus Cristo. E pôs um novo cântico. Então, o crente em Jesus Cristo, ele tem um novo cântico. Isto significa que agora a sua vida, a sua boca, ela tem um objetivo: glorificar a Deus. Honrar a Deus com os lábios. Paulo, escrevendo aos cristãos de Éfeso, ele diz que a igreja deve viver louvando a Deus, entoando cânticos espirituais ao Senhor, salmodiando ao Senhor, com as nossas palavras, nossas atitudes. Pôncio Pilatos 3 vezes declarou por ocasião do julgamento de Jesus Cristo. Pôncio Pilatos declarou: não acho nele nenhum crime. Jesus nunca pecou. E a multidão pediu o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Escolheram então Barrabás, ladrão e assassino, e pediram a condenação de Jesus Cristo. E o que a multidão escolheu é o que nós temos até hoje. O que a multidão escolheu há 2000 anos tem se multiplicado de maneira assim estrondosa, de uma maneira assim exagerada. Hoje que a nossa sociedade temos uma população carcerária que aproxima-se de 1 milhão e temos mais outros tantos por falta de espaço convivendo conosco nas ruas, por falta de espaço nos presídios. Nos dias já do profeta Isaías, lá no capítulo 1 do seu livro, nós lemos a situação em que estava o povo de Israel, que Deus havia escolhido para ser a nação sacerdotal. E aqui Isaías descreve a condição do povo e a condição espiritual. E no versículo 6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele como povo coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como uma subversão de estranhos. Assim era a situação espiritual do povo de Israel, quando Deus então apresentou-se a Isaías e o vocacionou para o ministério profético. E o salmista, ele deixa bem claro, e Paulo então cita, que não há nem um justo. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 53, nos versos 4 a 7 do seu livro, ele fala então da morte de Jesus Cristo, isto há muitos séculos antes de Jesus nascer. Segundo a história, Isaías viveu entre 750 a 800 anos antes de Jesus Cristo. Mas ele profetizou dizendo: verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos, suas pisaduras, suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Deus Pai fez cair sobre ele, Jesus Cristo, Deus Filho, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ou seja, aqueles que cortam a lã da ovelha, ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo, Filho de Deus, perfeitamente santo, perfeitamente qualificado. Deus olhando para nós, né? E Jesus Cristo também, lá no Evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer que certa vez Jesus Cristo, olhando para a multidão, se compadeceu, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e que cada um se desviava pelo seu caminho, né? Cada um se desviando pelo seu caminho. Quais são os nossos caminhos? Como pessoas, seres humanos, especialmente não convertidos. Convertidos já temos nossas deficiências. Quais são os caminhos que nós temos observado aí, a humanidade, especialmente a juventude, ainda crianças, nós podemos dizer, com 11 anos, 12 anos. Eu já contei para os irmãos isso há muitos anos. Quando não tínhamos esse império da droga tão exacerbado quanto nos nossos dias. Um menino de 13 anos, nós tivemos uma conversa, e eu abri a Bíblia em João 3,16, uma Bíblia semelhante a esta. Ela é bem volumosa, porque junto tem o Cantor Cristão. E eu dei para aquele menino, eu chamo de menino, porque 13 anos, eu lembro quando eu tinha 13 anos, era um menino. E aquele menino, ele não conseguia segurar a Bíblia, porque ele estava tão frágil, tão enfraquecido, devido ao uso da droga. Ele já usava droga. Ele não tinha forças físicas para segurar o livro, e ele tremia muito, e ele chorava. E ele me perguntou: o senhor acha que há ainda salvação para mim? Foi o caminho que ele escolheu. E eu disse que sim. Mas a sua saúde frágil, debilitada, dentro de pouco tempo, nós ficamos sabendo que ele partiu para a eternidade. Os caminhos são caminhos do alcoolismo, do uso de drogas, caminhos da idolatria, caminhos de orgia, caminhos do sensualismo, da religiosidade. Sim, tem muita gente religiosa, mas vazia de Deus, vazia de espiritualidade. Estes dias estava ouvindo um pregador, onde ele estava dizendo que Jesus, ele não era religioso, Jesus era espiritual. Jesus tinha íntima comunhão com o Pai, íntima comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus, ela deve estar acima da religiosidade. E eu tenho dito que antes de eu ser batista, eu sou crente em Jesus Cristo. Antes de eu ser pastor, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. E todos nós precisamos ser crentes em Jesus Cristo, em comunhão com Ele e em intimidade com Deus, o nosso Pai. Sendo, então, templos de Deus, moradas de Deus,
moradas do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus e que não sois de vós mesmos. Você crê nisso? Você crê que Deus habita no seu coração? Você entregou a sua vida a Jesus? Você está seguindo Jesus? Então você precisa crer. Às vezes nós falamos que nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Às vezes nós dizemos às pessoas: eu creio em Jesus Cristo, entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Mas com os nossos lábios, com as nossas palavras, nós fazemos tudo o contrário. Falamos, pronunciamos coisas que afrontam a Deus, afrontam a santidade de Deus, e nada edificam as nossas vidas, nem o nosso lar. Em nada edificam as pessoas que estão perto de nós. Os irmãos já viram pessoas que têm o hábito de falar palavrões, que chegam a arrepiar? Eu estou falando pessoas. E tem membros das igrejas evangélicas que têm esses hábitos nojentos, imundos. Os lábios são usados para glorificar Satanás. Os irmãos sabem já que eu descendo de uma família espírita, tanto por parte do pai como por parte da mãe, tanto da Umbanda quanto do autoespiritismo, da mesa branca. E os espíritos incorporados, quando se manifestam, a maioria deles falam palavrões nojentos, horríveis, palavrões imundos. E depois um filho de Deus usa aqueles mesmos palavrões. Uma pessoa que se entregou a Jesus Cristo e que o Espírito Santo vem morar no coração, também usa o mesmo vocabulário. E às vezes nós, levados pela mídia, pelo modernismo, um dia desses eu estava vendo algo interessante, engraçado, que não vejo como pecado. Você vê algumas coisas na internet que geram alegria. Ela tem bastante coisa interessante. Mas quando eu comecei a ouvir ali uma música, eu comecei a sentir-me mal. Eu me senti mal com o vocabulário, as palavras que ali estavam sendo pronunciadas. E eu falei: eu não quero ouvir mais. Chega. Porque faz mal para a nossa vida espiritual. Faz mal para a presença do Espírito de Deus que habita dentro de nós. Então nós precisamos selecionar nosso vocabulário, as nossas palavras. O que vamos ouvir, porque a Bíblia diz, que nós precisamos selecionar o que ouvimos e o que nós vemos. Então, estes são os caminhos do mundo. O caminho da murmuração, o caminho da religiosidade vazia, o caminho da avareza, o caminho das reclamações. Segundo o pastor Marques Lucado, pecado não é apenas errar o alvo. Pecado não é apenas desobediência. Pecado é um grito de independência contra a paternidade de Deus. Pecado é um grito de independência contra a paternidade de Deus.
Ele fala isso quando ele faz um estudo sobre a parábola do filho pródigo. O filho pródigo deu um grito contra a paternidade do pai. Ele queria a sua independência. Ele buscou o seu próprio caminho e encontrou no fim do seu caminho a infelicidade. É desafiar a autoridade de Deus, é rebelar-se contra o governo de Deus. Cury, outro escritor bastante conhecido, diz: pecar é escolher o cárcere da alma, as algemas do intelecto e da vontade. É aceitar a imbecilidade e rejeitar a verdadeira sabedoria. Isto é escolher o pecado. É escolher a imbecilidade e rejeitar a sabedoria. Pecar é ficar encarcerado, a alma encarcerada sobre as algemas do intelecto e da vontade maligna que domina a vida da pessoa. O crente peca. Tem pessoas que já apresentaram e apresentam uma lista de pecados que os crentes fazem em todas as igrejas. Aí eu conheço o crente que faz isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Mas nós somos pecadores salvos por Jesus Cristo. Porque não estou justificando que devemos continuar pecando, não. O objetivo do crente, o alvo do crente, o foco do crente é a pessoa bendita, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então, nós precisamos ser imitadores de Cristo, esse é o nosso foco, não perder Jesus de vida. A Bíblia diz que nós precisamos olhar para Jesus, Hebreus 12, olhando para Cristo, autor e consumador da vossa fé. Então, precisamos ter esse alvo, esse foco. Mas estamos sujeitos, não estamos imunes ao pecado. Que a Bíblia considera, lá em Isaías, capítulo 1, nós lemos, está descrevendo um corpo canceroso, cheio de chagas, tumores. Não estamos imunes a estas enfermidades malignas espirituais, o pecado. Não somos imunes, mas o poder do sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus nunca pecou. Ele poderia, como ser humano, ter pecado, mas não o fez por amor a nós. Jesus satisfez toda a justiça de Deus o Pai. Santo, perfeito, puro. Ele morreu por nós. Jesus Cristo foi e fez, cumpriu a sua missão, deu sua vida pelas nossas vidas. Na nossa salvação nós temos a participação de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Ambos trabalhando. Isso a teologia chama de triunidade. A trindade é a tríplice maneira de Deus existir. E a triunidade é a tríplice maneira de Deus se manifestar. E nós vemos assim na história, na Bíblia, Deus manifestando o seu amor
Jesus Cristo dando a sua vida por mim e por você, por nós, e o Espírito Santo de Deus nos abençoando, nos buscando, nos convencendo, nos trazendo para dentro da sua igreja. Irmão amado, valorize a sua posição. Vamos valorizar a nossa posição. Deus nos transportou do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos colocou na sua igreja. Somos povo de Deus. Somos o seu povo. Deus, o Pai, nos amou. Cristo Jesus nos resgatou. O Espírito Santo nos selou. Somos propriedade. Somos qualidade e temos um selo de inviolabilidade. Você crê nisso? Somos propriedade de Deus, qualificados pelo poder do sangue de Jesus e invioláveis. Sabe, porque somos selados com o Espírito Santo. E se o Espírito Santo selou, nós somos propriedade de Deus. E sabe tudo isso? Porque Jesus nunca pecou. Este foi o grande milagre, segundo o teólogo. Comentarista bíblico Barclay. Que Deus, pois, nos abençoe. Nós possamos ter aprendido um pouquinho mais. Vamos orar a Deus? Ó Deus de toda graça, nós te louvamos, Senhor, porque Jesus Cristo foi obediente até a morte, e a Bíblia diz que a morte mais humilhante e vergonhosa, a morte de cruz. Por isso, Deus, o Pai, lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Ó Deus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, porque em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Em Jesus nós temos a vida eterna. Em Jesus nós temos a tua graça revelada, a tua misericórdia. Ó Deus, ajuda-nos, capacita-nos a sermos seguidores de Jesus Cristo, a sermos, ó Deus, ensináveis, porque às vezes, ó Deus, nós ouvimos, mas não queremos aprender. Nós ouvimos o teu recado, mas rejeitamos, porque o nosso corpo, nós, ó Deus, temos uma tendência para o pecado, uma tendência natural, para as coisas que afrontam o Senhor. Mas perdoa, Pai, purifica-nos, lava-nos. O salmista disse: lava-me e ficarei puro. E o salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Ó Deus, somos pecadores, carentes do teu perdão, da tua misericórdia. E que todas as pessoas que estão nos ouvindo, ó Deus, possam reconhecer que são pecadoras e que carecem da tua misericórdia, do teu perdão. Ó Deus, e todos aqueles que te buscam são atendidos. Todos aqueles que te buscam, ó Deus, com um coração puro, com um coração sincero. E a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que assim, ó Deus, todos sejamos abençoados, guardados para o teu reino celestial. No nome de Jesus.
Amém. Que Deus, pois, nos abençoe.